Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre os medos da cirurgia de nariz, todos os medos envolvendo essa cirurgia. Eu sou a doutora Ana Cláudia Rocha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia de nariz. Vamos lá? Quando a gente fala sobre rinoplastia, logo, eu tenho certeza que logo vem à cabeça aí do paciente alguns medos assim clássicos da cirurgia de nariz. E aí hoje eu queria conversar, né? A gente sempre fala de coisas boas, mas a gente também tem que falar sobre o lado que o paciente tem medo, né? Por que tem medo? Quais são os medos? O que tem de verdade aí nesses medos da cirurgia de nariz? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro medo da cirurgia de nariz, todos os pacientes que vêm aqui, eles falam: eu vou ficar sem respirar? Tem tampão? Então é o seguinte, não tem tampão, tá? A cirurgia de nariz, hoje em dia, a gente já não coloca tampão já há um tempo, a gente não coloca. Antigamente, realmente tinha uma gaze que a gente colocava dentro do nariz para tamponar sangramento. Hoje em dia não existe mais tampão. Para que era o tampão, né? E para que ainda serve algum curativo dentro do nariz? O tampão, na verdade, era para segurar qualquer tipo de sangramento, principalmente no septo, né? Quando a gente faz cirurgia de nariz, a gente abre a mucosa do septo para pegar a cartilagem do septo, para tratar o septo, e aí a gente precisa realmente de algum dispositivo para impedir o hematoma de septo, né, o sangramento. Mas a gente não usa mais tampão, tá? O que a gente usa é um dispositivo de silicone bem molinho, que a gente coloca ao final da cirurgia, que ele fica bem grudadinho ali no septo, com um ponto que a gente dá, e esse dispositivo permite sim que o paciente respire, ele é pérvio. Mas eu vou respirar normalmente depois da cirurgia de nariz? Não, não vai, gente, não vai de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, o paciente no pós-operatório imediato, acabou a cirurgia, ele acorda, né? A gente fala com ele na hora, principalmente o paciente que tem desvio, né? O paciente que não tem, não relata nada, mas o paciente que tem desvio, ele na hora fala assim pra mim: nossa, doutora, eu tô respirando bem pra caramba, eu não sabia o que era respirar. E aí eu falo: calma, que isso aí vai passar. Os primeiros dias, o paciente, claro, ele tem mais secreção, ele secreta, mas você imagina, a gente abriu a mucosa do nariz, né? O paciente acha que a gente opera aqui por dentro do nariz. Não é, a gente abre o nariz e toda a cirurgia não é por dentro do vestíbulo, né? É por dentro do nariz. Mas alguma secreção sai ali, né, por dentro do vestíbulo. Então, esse buraco, né, que é o vestíbulo, que é um buraco pérvio, é o buraco para a gente respirar, ele vai estar mais obstruído por conta de sangue, secreção, edema. O que a gente faz é a gente orienta o paciente, a gente pede para o paciente comprar uma latinha com soro fisiológico em alta pressão e lavar muito bem esse nariz, né? Então, o paciente consegue respirar, ele consegue, tá? Mas ele não vai estar com o nariz bloqueado, totalmente obstruído, mas ele não vai conseguir respirar plenamente, né? Os pacientes, o que eu noto, assim, de experiência clínica aqui, que os pacientes até o terceiro dia reclamam: eu tô bem obstruidinha. Depois do terceiro até o quinto dia, o paciente já nota uma melhora, porque ele lava, aquele edema, né, maior cede um pouco, e aí o paciente no quinto dia fala assim: olha, já tô respirando bem, né, bem melhor. O que eu falo para o paciente é que ele vai sentir como se estivesse um pouco gripado. Sabe quando está gripado? É pior à noite para dormir, porque aí deita, aumenta, né, o retorno venoso e aumenta um pouco o edema, e isso é pior. Então, a primeira semana, eu sempre falo ao paciente: vai contando que na primeira semana você não vai respirar tão bem, tá? Depois isso melhora, claro que melhora, gente. A gente opera o nariz para respirar melhor. O paciente que não tem nada, ele vai voltar a respirar como ele respirava antigamente, e o paciente que tem desvio, ele vai respirar melhor. Mas essa primeira semana, principalmente os primeiros 5 dias, ele vai ficar num respiro bem, daqui a pouco não respira tão bem por conta de secreção de edema, tá? E isso é minimizado com a lavagem muito bem no nariz. E nesse aspecto a lavagem é excelente, por quê? Vamos lá, isso é outro medo do paciente. O nariz é contaminado, gente. Toda cirurgia em nariz, boca, vagina, são cirurgias potencialmente contaminadas, porque são cirurgias em ambiente muito contaminado. A gente lava muito o nariz, né? A gente degerma o nariz, a gente faz a asepsia, antisepsia que se manda, mas depois, né? Você imagina, o nariz, ele tá pérvio ali e ele é o primeiro contato da gente com o meio externo. Então, a lavagem, ela tem o objetivo não só de deixar o pertuito mais limpo, né, para o paciente conseguir respirar, como para diminuir mesmo a contaminação, a colonização bacteriana. Então, vai diminuir o número de bactérias ali, justamente por conta da lavagem, né? E a gente também pede, claro, o paciente vai estar sobre antibiótico terapia, né? Na verdade, antibiótico profilaxia.
e ele toma antibiótico para não ter, né, infecção, e ele vai passar pomadas de antibiótico para diminuir ali a colonização bacteriana, mas o fato é que ali existe bactéria normal do nariz e que convive muito bem com a gente, tá? São bactérias ali da nossa flora do próprio nariz. Então, não, você não vai ficar com o nariz fechado, bloqueado, mas você vai respirar um pouquinho mal sim na primeira semana, tá? Outra dúvida, outro medo, assim, desesperado do paciente de nariz é sobre a anestesia, tá? Gente, a anestesia é geral, pelo menos na minha prática, tá? E eu vou explicar por quê. O nariz é via aérea, tá? O nariz tem conexão direta com a nossa via aérea, né? A nossa via aérea começa aqui, nariz, que se conecta com a boca lá atrás e vai para a traqueia. Uma parte vai para o esôfago e outra parte vai para a traqueia, para onde a gente respira. Então, eu não posso ter uma área que faz parte da via aérea com risco de sangramento, com risco de qualquer bloqueio da via aérea. Então, a anestesia geral é a garantia, né? A intubação orotraqueal é a garantia que a minha via aérea está ali, ó, separadinha, não vai entrar sangue ali, não vai entrar secreção ali e eu vou ter tranquilidade para operar o paciente. Então, a cirurgia de nariz, na minha prática, no nosso entendimento, né, com a minha equipe cirúrgica e anestésica, é com anestesia geral, a mais segura que tem, tá? A gente tem um anestesista super capacitado que está com a gente há anos para tomar conta só disso, só da respiração, do cardiovascular do paciente. Então, a cirurgia de nariz é com anestesia geral, sim. Até porque a gente também lança a mão de um dispositivo, a gente bota um tampãozinho lá atrás na garganta do paciente para a secreção que drena. A gente está operando ali o sangue que, porventura, descer, não vá para o estômago. Como a via aérea está protegida, né, o tubinho que tem para descer é o estômago, então não vai para o estômago, ele fica nessa gase justamente no pós-operatório o paciente não ficar enjoado. O sangue, ele é muito irritativo. Então esse sangue, quando entra no estômago, ele pode enjoar o paciente no pós-operatório, tá? Então, anestesia geral. Agora, outra dúvida que o paciente tem e outro medo que o paciente tem, às vezes eu falo assim, você tem medo da cirurgia ou do resultado? Aí quando o paciente fala da cirurgia, a gente explica isso. Não tem tampão, anestesia geral, super segura. Outro medo em relação à cirurgia é dor, tá? No pós-operatório, nariz dói muito, gente, nariz não dói nada, tá? Não dói, nariz não dói realmente. O que pode doer na cirurgia de nariz? Quando a gente lança a mão do uso da cartilagem costal e eu preciso fazer uma incisão bem pequenininha aqui no sulco da mama, gente, eu não tiro a costela do paciente, eu tiro a cartilagem, né? A cartilagem costal é uma área entre a costela e o externo, esse osso aqui do meio, e que a gente tira, né, em cirurgias que a gente precisa. Cirurgia rinossecundária, nariz étnico, né, nariz de pele mais espessa, nariz que eu preciso de muitas cartilagens, a gente usa a cartilagem costal. Essa área, às vezes, o paciente reclama um pouquinho sim, que dá uma fisgadinha, quando ele se movimenta, ele sente dor, mas é ali, tá? O nariz em si não dói, não é uma cirurgia que dói, tá? Olha que eu opero o nariz há muitos anos e eu raramente, eu acho que eu tive em toda a minha vida 2 pacientes que reclamaram de dor e ele pós-operatório imediato, daqui a pouco, já não reclamou mais de dor. Então o nariz não dói. O que eu falo para o paciente, nariz não dói, incomoda porque não é fácil, né? Você tem esse primeiro edema aí da primeira semana, mas doer, não. Então não tem dor de pós-operatório, aquele pós-operatório doído, tá? Bom, esses são os medos em relação à cirurgia. E tenho medo em relação ao resultado, tá? Eu sempre pergunto, é cirurgia ou resultado? Resultado. Tem paciente que tem medo de ficar com o nariz artificial, tá? Eu tenho muito medo. Eu adoro esses pacientes, tá? Porque isso é ótimo, eu gosto de nariz natural. Então, assim, ficar com o nariz artificial é difícil, a menos que a gente queira isso, né? A menos que o paciente chegue e fale assim, eu quero muita mudança. E se essa mudança for compatível com a funcionalidade dele, ok. Mas quando o paciente tem medo de ficar com o nariz artificial, eu sempre falo pra ele, olha, a gente tem uma coisa muito boa, né, ao nosso favor, que ajuda nesse sentido, que é a simulação. Quando a gente faz a simulação, a gente mostra para o paciente que talvez o que ele queira não combine muito com ele, ou o que ele queira tá bem adequado para a face dele, né? Então, o nosso objetivo na cirurgia de nariz, o que eu, assim, eu tento sempre adequar o que o paciente quer com o que a gente consegue fazer, né? Então, dentro de um razoável, a gente pode deixar realmente o nariz mais natural ou um nariz um pouco mais esculpido, um pouco mais trabalhadinho, né? Isso dentro do que pode ser feito. Tem paciente que não dá para fazer o que ele quer. Mas, nesse sentido, a simulação é muito boa, né?
que a gente consegue mostrar para o paciente. É claro que a simulação não é exatamente igual ao que a gente deixa, tá? E esse não é o objetivo, de entregar aqui, ó, tá aqui o seu nariz aqui, ó, na simulação. Não. Mas para o paciente se ver com aquelas eventuais mudanças que ele deseja e que dá para ser feita, tá? Quando não dá para ser feito, gente, eu nem simulo. Eu aviso o paciente, eu não vou simular isso que você quer, porque sua pele não permite, a sua estrutura nasal não permite. Enfim, a gente simula dentro do que ele quer e dentro do que é possível. Então, nesse sentido, a gente consegue mais ou menos mostrar ali para o paciente como ele, né, mais ou menos ficaria, o perfil dele, né, como ele vai se ver ali no espelho. Então, isso é outra coisa que a gente consegue fazer. E outra, assim, medo do paciente realmente é de complicação do pós-operatório. E aí, nesse sentido, eu sou bem honesta com o paciente. O que pode estragar uma cirurgia de nariz, né? O que realmente pra gente é a nossa preocupação e deve ser a preocupação do paciente também, é a infecção, tá? Como eu falei, o nariz é uma área contaminada, sim, tá? É um lugar, né? Nariz, boca, vagina são lugares contaminados e que a gente precisa ter um cuidado sempre maior, tá? Se você imaginar, o nariz é a primeira, né? O primeiro contato do meio externo com o meio interno, é o nariz. Então, eu sempre aviso para o paciente, olha, infecção é o que pode, fazer com que o nosso resultado não seja o que a gente deseja. Por quê? Porque quando a gente tem infecção no nariz, né, quando a gente tem bactérias, porque existem as bactérias, como eu falei, a flora normal do vestíbulo, tudo, e existem quando a gente tem a contagem aumentada de bactéria e isso configura a infecção no nariz. A infecção, né, aquele pus, toda aquela contaminação aí, ele destrói as cartilagens. Então, o que pode acontecer mesmo é aquelas cartilagens que estão ali sustentando ponta, dando todo o formato bonito ao nariz, elas serem, né, degradadas, né, com a infecção e isso sim realmente interferir no resultado no pós-operatório, tá? Então, o que eu falo pro nariz, né, pro paciente, pra gente minimizar isso? Primeira semana, eu falo para o paciente, a primeira semana eu solicito que você fique em casa, tá? Mesmo que você esteja muito bem, mesmo que você não fique roxo, hoje em dia, né, a gente tem muitos artifícios para o paciente diminuir edema, para o paciente diminuir mancha roxa, a gente tem muita coisa, tem o tape cirúrgico, a gente usa, né, a fratura ultrassônica, então tem muita coisa que o paciente minimiza aí, aquela sensação de edema, de tô inchado, de pós-operatório. Mesmo assim, eu peço que na primeira semana o paciente fique em casa, se resguarde. Justamente por isso, para não ir a lugares contaminados com outras bactérias e a gente conseguir ali naquela primeira semana que a gente ainda tem feridas operatórias muito expostas, que a gente não consegue colocar curativos dentro do nariz e nem deve, né, para ocluir a ferida operatória. Então, essa primeira semana o paciente fica em casa, tá? É claro que a gente tem para isso, para minimizar esse risco, a gente faz antibiótico quando o paciente está começando a cirurgia, a gente faz antibiótico no pós-operatório, dependendo do tipo, né? Quando a gente tem cartilagem costal, a gente estende um pouquinho o período do pós-operatório, porque a gente entende que a cartilagem costal é uma cartilagem de outro lugar, mesmo que seja do próprio paciente, é uma cartilagem que não é dali. Então, ela precisa ser melhor vascularizada, ela precisa, né, de um aporte aí de antibiótico por mais tempo. Então, a gente faz um período de antibiótico X para quando a gente usa cartilagem do próprio septo, Y para quando a gente usa cartilagem costal. A gente usa lavagem direto, pede para o paciente lavar, essa lavagem vai ser mantida até pelo menos 15 dias aí de maneira mais regular, depois 2 vezes ao dia. A gente pede para o paciente fazer uma pomada antibiótica, então a gente tem todo um cuidado para que aquele paciente não tenha infecção, tá? Mas eu sempre falo isso para o paciente, o que pode acabar com o nosso resultado de pós-operatório realmente é a infecção, porque ela tem essa propriedade, né, todo aquele meio de bactéria, de secreção purulenta, ela pode realmente degradar cartilagens e aí a pontinha cair e a gente perder aquela projeção maravilhosa que a gente tem no pós-operatório, tá? Então esses são os medos aí do paciente. A gente, na verdade, né, a programação cirúrgica da gente é toda no sentido de ir minimizando e aparando essas arestas, tá? Mas a maioria dos medos do paciente a gente consegue aqui conversar com o paciente e mostrar para ele que tudo a gente tem como, com segurança, com tecnologia, né, com muito cuidado, né, bem individualizado para cada paciente, fazer com que essas intercorrências não aconteçam, tá? Então, a cirurgia de nariz é uma cirurgia segura, sim. O índice de infecção numa cirurgia de nariz é baixo, tá? A taxa de infecção é baixíssima, até porque a gente faz em centro cirúrgico especializado, né? Com todo o material devido, né? Com toda a tecnologia que a gente precisa. Então, assim, a gente tenta ao máximo minimizar
todos esses riscos aí, tá? Então, a melhor coisa é você fazer uma boa consulta pré-operatória, que você esteja em dia aí com seus exames, esteja saudável e tenha um bom pós-operatório para que a gente em conjunto possa ter o seu resultado aí, a sua cirurgia da melhor maneira possível, tá? E se você tiver dúvidas sobre cirurgia de nariz, deixa aqui, deixa as suas dúvidas, deixa as suas questões, que isso é bom que a gente usa aí em outras conversas aqui, tá bom? Um beijo para você.